Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita, de novo aqui de nossa casa. Aliás, hoje o programa infelizmente não vai poder ser em direto, conforme tem sido há algumas semanas a esta parte. Aliás, nota-se pela claridade que estamos a gravar durante o dia, mas é sempre um bom dia, seja de dia, seja de tarde, seja de noite. Obrigado por mais uma vez estar aí desse lado. Nós hoje, Regina, vamos abordar as questões que realmente nos têm sido feitas pelos os nossos telespectadores, não é assim? Pois, algumas ficaram por responder, não é? Exatamente. E outras ainda ficarão, porque há muitas dúvidas em relação às questões da mediunidade e tudo o que gira em volta do fenómeno mediúnico, mas como também nos haviam chegado outras colocações por via mensagem, mesmo fora do tema, resolvemos juntar todas. Exatamente. E pronto, tentar de alguma forma dar-lhes resposta. Olha, eu penso que tu querias ainda dizer qualquer coisa antes de iniciarmos propriamente. Nós sabemos que, pronto, o Espírito de Verdade diz-nos que a máxima é fora da caridade não há salvação e não fora do Espiritismo não há salvação. Porém, este é um programa cujas bases e fundamentos são a doutrina espírita, ou seja, não, é por isso mesmo que o nome acontece no Centro Espírita. E importa-nos relembrar que nós todos somos seres humanos e nós observamos, por exemplo, que a mesma leitura de determinada pergunta do Livro dos Espíritas do Livro dos Espíritos pode ter várias interpretações. Porquê? Porque como seres humanos nós apreendemos e compreendemos de acordo com o conhecimento que nós temos, com a formação que temos, com aquilo que nós ansiamos para a nossa vida. Então é com essa visão que nós vamos interpretar isto daquela maneira. Nós aqui temos o cuidado sempre de dar as respostas fundamentadas nos livros de Allan Kardec ou de outros livros que nós sabemos que a doutrina espírita aceita. Porém, é natural que às vezes nós, devido à experiência que temos ou devido a alguns conhecimentos de vida que também temos, alguma experiência, nós acabamos por dar a nossa opinião, sempre fundamentada, e pode eventualmente ser discordante com alguns daqueles que estão a assistir. Eu lembro-me há cerca de 15 anos que fazia parte da moderação do Fórum Espírita. Na altura, à época, era um dos portais do ponto de vista mundial de espiritismo maior que existia, e recordo-me perfeitamente de às vezes, apenas com um fundamento da doutrina espírita, haver discussões de 20, 30 pessoas com opiniões completamente diferentes, não é? Então, falando sobre isto, nós não temos a razão. Quem responde são os espíritos. Ao Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, dá-nos respostas. E aqui tentamos, mediante esse conhecimento que temos, ir tentando esclarecer ou dando pistas às pessoas para também elas procurarem, investigarem e estudarem, que é esse o objetivo também da doutrina. Exatamente. E se porventura de alguma questão ficar realmente por responder, ou se entenderem que podem até ter a vossa opinião, eu dou-vos uma sugestão. Participem connosco, porque é isso que nós pedimos a quem nos vê. Participem connosco, enviem-nos os vossos comentários. Não importa, os comentários estão e existem nas nossas gravações ou nos nossos diretos para toda a gente poder ler e ter acesso. Portanto, não há problema nenhum. Vocês emitam a vossa opinião, ou em direto, ou se não quiserem em direto, por mensagem, enviem-nos o vosso ponto de vista e a nós, porque somos nós que estamos a fazer o programa, não é? Portanto, porque assim é que as coisas funcionam. Correto? Certo. Vamos iniciar então às o programa de hoje. E olha, realmente, e felizmente que assim acontece, nós temos muitos telespectadores e cada vez mais, e ainda bem. Aqui não interessa o número, interessa realmente falarmos sobre a doutrina espírita e de alguma forma trocarmos estas opiniões, sempre, como disse a Regina, com base naquilo que está escrito e que Allan Kardec nos trouxe por seu intermédio, que os espíritos realmente nos disseram,
na codificação. E como eu ia dizendo, ainda bem que assim acontece, porque é extremamente importante nós não precisarmos de puxar, desculpem o termo, pela cabeça, para descobrirmos algumas questões. Assim, vocês fazem-nos isso, é extremamente benéfico para o nosso programa. Ora bem, então, Regina, como primeira questão... e já agora deixem-me dizer-vos, porque já há muito tempo que não faço, e às vezes passa... não se esqueçam que, se tiverem algum comentário para fazer, ou façam-no através do programa, onde ele está a ser emitido, ou pelo Facebook, na nossa página do Acontece no Centro Espírita, não se esqueça, subscreva, ou através do YouTube na TV Espírita, subscreva também, porque é extremamente importante, e já vos dissemos muitas vezes as razões porquê, ou através da página da Achev ou da TV Espírita no Facebook, portanto, façam. Ou então, envie através do Acontece no Centro Espírita @gmail.com, enviem-nos os vossos comentários, enviem-nos as vossas opiniões, perguntas, sugestões de temas, portanto, será extremamente importante também para nós. Olha, então, a Ana Cristina, que é uma das nossas ouvintes, telespectadores, que realmente se tem interessado bastante e tem nos tem acompanhado, pergunta. Nós já fizemos um programa sobre os animais, pois exato? Portanto, exatamente. Já falámos um pouco sobre isso, mas há coisas que... Convidámos na altura o Dr. Marcelo, que Exatamente. é veterinário, para nos falar que também é espírita. Exatamente. E falou-nos... Deu-nos a sua visão. Concretamente. Exatamente, porque é um estudioso. E, portanto, a primeira questão que a Ana Cristina coloca é: Regina, é possível os espíritos comunicarem-se através dos animais? Pois, na altura, ou seja, é questionar se os animais podem ser médiuns, não é? Nós falámos sobre isso e voltámos a repetir. Agora, é assim, se pergunta diretamente, a gente responde de imediato não. Mas depois fica a dúvida, não é? Porque há pessoas que têm manifestações em casa, parece que os gatos pressentem, veem coisas, os cães também. Então, como nós dissemos, nós temos as respostas porque os espíritos nos deram as respostas. E por isso mesmo, nós recomendamos a leitura aqui da revista Espírita de 1861, mais concretamente o mês de agosto, que tem dedicado umas 2 ou 3 páginas sobre serem os animais médiuns ou não. E então temos aqui uma resposta dada pelo espírito Erasto, onde explica muito bem, aconselhamos vivamente que leiam o porquê. E então, sucintamente, dizemos assim, só se pode comunicar, não é, aquele que é semelhante. Ora, nós sabemos que os animais não têm inteligência. Exato. Os espíritos comunicam-se através de nós médiuns, que somos uma alma encarnada, um espírito encarnado, e por isso mesmo há a possibilidade de haver comunicação. Ora, com o animal, de forma alguma, isso é possível. No entanto, como algumas pessoas escreveram para a revista Espírita à época, dizendo que tinham magnetizado animais e que o animal teve esta ou aquela reação, Allan Kardec colocou essa pergunta realmente aos espíritos. E Erasto diz assim: o que é um médium? É o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos a fim de que eles facilmente possam comunicar-se com os homens e espíritos encarnados. Por isso, apenas vós, encarnados, estáis submetidos à lei do progresso. Se formos a ver, os animais sempre foram animais. As borboletas sempre tiveram o mesmo comportamento, as abelhas desde sempre tiveram o mesmo comportamento, não é? Vivem na sua colmeia, têm sempre os mesmos hábitos, só que a questão se coloca com os animais domesticados. Porquê? Porque os animais que são domesticados, eles aprendem a fazer certas coisas. Vemos, por exemplo, algumas aves no circo a terem um comportamento diferente do normal, algumas, sei lá, mesmo cãezinhos amestrados, como se costuma dizer, desculpem lá o termo, mas eles são habituados a ter determinado comportamento, mas se deixarmos de praticar aquele hábito, não é? Automaticamente eles perdem aquele comportamento. Exatamente. Eles deixam de o fazer. Já olhando para o homem, o que é que acontece? Dizem os espíritos que
Há 5.000 anos nós vivíamos em cabanas, hoje já construímos palácios, hoje temos internet, temos computadores. Há um progresso do ponto de vista da inteligência. Os animais não progredem. Portanto, os animais, de forma alguma, têm a nossa inteligência. Apesar de tudo, diz ainda o Erasto que Deus fez tudo como deve ser e criou os animais e os vegetais para nos nutrir, para nos auxiliar na nossa vida. E esse auxílio que eles nos dão parece que, de alguma forma, tem alguma compreensão daquilo que nós dizemos, não é? Eles parece que atendem aos nossos chamados, são afetuosos, mas tudo isso foi educado pelo próprio homem. E de alguma forma, Regina, podemos dizer que a única coisa que poderá acontecer com os animais é precisamente, imaginemos, uma chamada de atenção a qualquer perigo pelo qual nós possamos estar a passar. Eu não sei se te vou dizer isto em jeito de afirmação ou de pergunta. Se calhar em pergunta. Assim, protejo-me a mim, porque não sei se estarei a dizer alguma barbaridade. Mas, de qualquer das formas, é possível, por exemplo, no sentido de nos alertarem para algum perigo que esteja a acontecer, o animal ser, de alguma forma, eu vou utilizar um termo assim muito nosso, espicaçado, a ter uma reação para nos chamar a atenção? O que dizem os espíritos... Não quer dizer que seja médium, claro que não, mas pode ter uma reação. O que dizem os espíritos é o seguinte, que realmente muitos animais veem os espíritos, normalmente veem espíritos inferiores, ou seja, espíritos que procuram realmente se manifestar junto dos animais para que eles tenham determinado comportamento, fujam, assustem-se, etc. Os espíritos superiores não veem qualquer utilidade nisso. Por isso é que Erasto nos lembra sempre qual é a utilidade, para que fim, quando nós tivermos dúvidas em mensagens, em comunicações dos espíritos, observemos para que fim é que veio esse tipo de mensagem. Ora, os espíritos bons, não é? Não têm esse tipo de preocupações relativamente a se os animais os veem ou não veem, se lhes vão transmitir alguma coisa, para que eles não precisam disso. Eles podem nos transmitir diretamente a nós todo e qualquer tipo de mensagem. Pois a questão aqui que eu falava não seria em mensagem, seria mais um alerta para um perigo iminente que tivesse a acontecer, que mesmo que não seja usado pelos espíritos bons, naturalmente os tais espíritos mais travosos que os animais... mas eles sabem que os animais não se comunicam. Exatamente, não, mas podem ter um instinto. Bom, vamos à pergunta seguinte. O que pensar também da Ana Cristina, precisamente aqui, por estarmos a falar nesse tema, ela fala sobre os gatos pretos. Que se diz na gíria, não é? Quer dizer, que eles são de mau agouro. Qual é o fundamento disso? Ora bem, nenhum. Porém, nós temos também na Revista Espírita de 1858, mais precisamente a Revista Espírita Allan Kardec, não é? Como sabemos, já falámos muitas vezes aqui, no mês de setembro de 1858, ele tem aqui um artigo dedicado a os talismãs. E isto acontece, ele dedica este artigo porque alguém o procurou relativamente a uma medalha que encontrou, e essa medalha ele foi mostrá-la a um médium, e o médium disse que era horrível, que estava ligada às trevas e a seres malignos, que se devia deitá-la fora. Foi a outro médium que não ficou contente, não é? E disse-lhe que realmente era maravilhoso, que podia encontrar fortuna, que podia provocar inclusive com aquela moeda sonambulismo e magnetizá-la. Enfim, nessas dúvidas ele pediu auxílio ao Sr. Allan Kardec para que ele perguntasse na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o que é que os espíritos diziam. Como veem, mais uma vez vamos relembrar que para aqueles que acham ou que não veem no Espiritismo uma ciência, nós encontramos em toda a Revista Espírita um verdadeiro laboratório de investigação de Allan Kardec sobre o Espiritismo. Por isso ele se chama Espiritismo Experimental, a base de toda a doutrina. Então, o que é que os espíritos respondem? Dizem que normalmente esses talismãs não têm qualquer significado, a não ser para os espíritos brincalhões que fazem uso deles ou para o próprio que vê nele algum interesse.
Ora, os espíritos, respondem eles, que os espíritos superiores jamais empregam, e agora um bocado em resposta também à questão de se manifestarem juntamente os animais, jamais empregam, os inferiores podem fazê-lo visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas. Para os espíritos superiores, a forma nada é, o pensamento é tudo. Depois, relativamente aos gatos pretos, vai dizer aqui que quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos não admitirá que sobre eles se exerça a influência de formas convencionais. Estamos então a falar daquelas... ora bem, não é só talismãs, mas daqueles rituais que se fazem por vezes, não é? Nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos pretos, das galinhas pretas e de outras secretas maquinações, não é? Portanto, não vou estar a ler isto tudo, mas para quem tiver a oportunidade de ler, vai ver que vão realmente dizer que a ideia de que os gatos negros poderiam ser promotores de desgraça ou poderiam fazer... é tão ridículo como dizer, por exemplo, que passar por baixo de uma escada vai-nos acontecer ou vai-nos cair qualquer coisa em cima, ou, por exemplo, outro tipo de rituais sui generis, pronto, parecidos com estes, que as pessoas levam muito a peito, como a sexta-feira 13 e Exato. Por aí fora. Na verdade, são apenas... como dizer, rituais culturais. Exatamente, e de alguma forma podem funcionar, mas é em função da fixação das pessoas nesse tipo de situações, não é? Sim. Que às vezes acontecem azares por acaso, o que não quer dizer que seja pelo facto de ter passado um gato preto, Sim. ou por se ter passado debaixo, porque também é aquela história de se passar por baixo de um escadote, as tais situações Sim, da sexta-feira 13 não têm muito a ver. Isso, por princípio, se acontecer alguma coisa de azar, realmente é porque muitas vezes pode ser pela fixação das pessoas nesse tipo de... Exato. Não é? Nós vemos que em determinadas tribos, por exemplo, em África, de negros, quando nasce um albino, ele é visto como um ser completamente estranho, ele é rejeitado, é discriminado e é visto como algo como prevendo que algo de mau e de ruim vai acontecer àquela tribo. Ora, a ideia do gato preto também é algo similar. As pessoas... os gatos pretos são tão queridos e fofinhos como todos os outros gatos, sejam brancos, listados, amarelos. Eu adoro gatos, pronto. E realmente... Não vais ter. E realmente não significa absolutamente nada, a não ser para aquela pessoa, como disseste, e bem, que tem aquela fixação e associa aquilo a isso mesmo. Olha, vamos mudar de assunto. Melhor. Vamos regressar ao último programa, porque falámos em mediunidade, Sim. não é? E temos aqui a Sónia de Bernardo, que nos relata o seguinte: disseram-me que tinha uma ligeira mediunidade e que a deveria desenvolver. Ela pergunta como faz, porque na realidade, na localidade onde ela reside, os centros que existem, portanto, não têm atividades mediúnicas, não têm trabalhos mediúnicos, apenas têm esclarecimentos, palestras, tudo. Portanto, ela pergunta como fazer, como é que pode. Obviamente que isso limita logo, imediatamente, não é? A primeira, dividindo a pergunta em duas, ela diz, a nossa companheira diz que tem uma espécie, ou como é que é? É uma ligeira mediunidade. Ligeira mediunidade. O ligeira mediunidade não existe. Ou nós temos mediunidade ou não temos mediunidade. Eu aconselho vivamente a todos que vejam uma palestra de Anete Guimarães, onde esclarece muito bem a questão que nós muitas vezes estamos habituados ao mito de dizer: somos médios, nós todos somos médios, e toda a gente responde: sim, nós todos somos médios. E realmente ela pergunta à assistência: quem daqui já viu um espírito? E responde no meio do 200 aos 200 uma pessoa. Quem daqui já ouviu algum espírito? Ninguém responde. Quem daqui já sentiu realmente um espírito a tocar, a dar um empurrão? Quem já viu efeitos físicos? E são poucas pessoas. Mas pergunta, nós somos todos médios? E toda a gente continua a responder claro. Sim. Então temos que
deixar de dizer às vezes coisas só porque toda a gente diz, exatamente. não é? Vamos estudar. E o que é que dizem os espíritos de Allan Kardec? Que realmente os espíritos nos influenciam a maior parte das vezes. Ou seja, nós todos somos influenciados pelos espíritos. Mas ser influenciado pelos espíritos não significa que seja médium. Porque se nós não sentirmos essa influência, se nós não percebermos essa influência, nós, na verdade, não somos médiuns. Porque na descrição que Allan Kardec faz da mediunidade ou de médium, é de que nós sentimos, mas no sentido de sensação e não percepção. Exatamente. E, por isso, sentir fisicamente a sua presença e transmitir aquilo que vê e que sente, etc., a outros, não é? É isso que faz de nós o ser médium. Então, médiuns propriamente ditos é aqueles que normalmente se diz que têm mediunidade ostensiva, não é? Que é aquela mediunidade que realmente se faz perceber. E o perceber, vou voltar a dizer, percepção física. E que se manifesta de várias maneiras, psicofonia, psicografia, entre outras, não é? Exatamente, que nós falámos no último programa, está tudo no livro dos médiuns, bem descrito, vários tipos de médiuns. Então dizem, mas Allan Kardec fala em sensitivos, fala em sonâmbulos, fala em vários outros tipos de médiuns, mas ele também chama a atenção de que, por vezes, o sonâmbulo nada tem a ver diretamente com o médium propriamente dito, por exemplo, inconsciente. Bom, mas seja como for, não sei qual foi o fenómeno que aconteceram consigo para que depois o companheiro espírito tenha dito que tinha algum tipo de mediunidade. Porque é assim, o facto de alguém, por exemplo, um dia fecha os olhos e vê alguém que partiu, de repente se manifesta, esporadicamente em sonho surgir-lhe uma pessoa a falar, olha, eu parti, eu estou bem, e comunica-se com ela a transmitir uma mensagem, não faz disso a pessoa médium. Claro. Isso são casos ou situações espontâneas, poderemos chamar paranormais, porque não são dentro da normalidade, mas não é propriamente mediunidade. Exatamente. Sónia, isto aqui só para situar, vamos lá ver, é uma resposta que não quer dizer que a Sónia não seja. Exato. Atenção, nós estamos a tentar responder de uma forma generalizada para que outras pessoas que tenham passado por algumas situações e que possam de alguma forma entender que poderá existir essa mediunidade, para que se perceba e para que se tente destrinçar o máximo, para que a própria pessoa possa perceber se realmente tem ou não tem, ou, não é? Sim. Eu penso que será um bocado um pouco assim. Pois, exatamente. Não penso que não tenha, porque pode ter, não está em causa. Aqui não há questão de melhor mediunidade ou mediunidade mais fraca ou maior. Não, nada disso. Há vários tipos de mediunidade. Eles estão bem descritos, como dizemos, e elencados no livro dos médiuns. No entanto, há aquele tipo de sensação que não é propriamente a mediunidade. Pessoas que às vezes sentem mal-estar quando entram num cemitério, que ficam... enfim, há outras que uma vez na vida cheiram-lhes a rosas quando entraram em determinado sítio, mas o facto de sentirem isso, que é maravilhoso, não é? E bom que se proporciona, não significa que vai trabalhar ou vai poder exercer a sua mediunidade em prol dos outros, fazendo a caridade, auxiliando os outros, não é? Agora, relativamente ao centro, imagino que até tem uma mediunidade ou mais que sensitiva, ou porque ouve, ou porque já viu, e que gostava de desenvolver. E gostava de desenvolver. Primeiro, antes de tudo, há que estudar. E então, o livro dos médiuns não é um livro, é um guia dos médiuns. O subtítulo mesmo diz Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, se depois de ler o livro dos Espíritos e o Evangelho, que é a base, digamos assim, da mensagem de Jesus, devemos estudar o livro dos médiuns. Entretanto, não deve fazer, como já falámos no programa, em casa, nem sozinha, deve estar devidamente preparada e, de preferência, deve fazê-lo num centro espírita. Se aquele centro espírita que frequenta não tem nem curso de desenvolvimento mediúnico, nem um grupo de trabalhos mediúnicos, se tem muito gosto, se já estudou, fale com eles. Fale com eles e diga, bom, se calhar poderíamos, porque não,
deu-lhes essa sugestão. Fazer o estudo do livro. Fazer o estudo do livro dos médiuns e depois do estudo poderem realmente criar até um pequeno grupo onde se possam atender aqueles espíritos sofredores e espíritos que precisam de auxílio e encaminhamento, que há tantos, Exatamente, mas mesmo que realmente eles continuem a teimar, entre aspas, claro, porque isso cada um sabe de si, da forma como deve desenvolver os seus trabalhos, como é lógico, não é? Sem críticas, atenção, mas se mesmo assim o centro que lhe proporcionar o estudo do livro dos médiuns continuar a não querer ter trabalhos mediúnicos, é uma hipótese, não é? O estudo do livro eventualmente servirá para quê? Para inclusivamente poder perceber se as percepções, as sensações que tem, se realmente lhe podem indicar que poderá mesmo ser médium. Ok? Aí, o conselho é realmente na localidade mais próxima do local onde se encontra a viver agora, porque sabemos que já esteve em Viseu, realmente terá que optar, pelo menos uma vez por semana, se for possível, porque a vida de cada um assim interessa e também é importante referir, se for possível, se quiser mesmo desenvolver, tem que se deslocar a um centro, não é? Para lhe dar o exemplo, nós aqui na Axéria, como sabe, se já frequentou a Axéria em Viseu, vem gente de muito lado, desde Bragança até Leiria, é verdade. Passando por Coimbra, Figueira da Foz, Aveiro, Águeda, Vila da Feira, Oliveira das Mães, portanto, vem gente de longe. Hoje acaba por ser tudo muito mais próximo, não é? Mas pronto, independentemente de qualquer coisa, poderá passar por aí, visitar a Cheve, fazer o curso básico, fazer as formações que depois são complementares e aí tentar, de alguma forma, procurar desenvolver a sua mediunidade, como é lógico, num grupo de trabalho mediúnico. Não é sim, assim? sim, exatamente. Ora bem, passando à questão seguinte, colocar-vos a situação de que se por acaso entenderem que não foi respondido convenientemente ou conforme estariam à espera, por favor, voltem a contactar-nos, voltem a questionar-nos sobre isso e transmitirem o porquê. Ora, a Marinete Santos diz-nos: na mediunidade de consciência fica uma dúvida. Isto é uma questão à qual nós, por acaso, até pensámos, acabamos por não responder, porque o tempo também é um pouco curto. Quando é que é o pensamento do espírito e quando é que é o pensamento do médium? Nito. Nós estamos a voltar um bocadito ao programa anterior. Pois, como veem, o tempo que temos para o programa nem ficou... sempre dá para responder a tudo. Realmente são tantas coisas. É dúvida de grande parte dos médiuns atualmente, porque a maior parte dos médiuns que trabalha e colabora nos grupos mediúnicos cada vez mais são conscientes ou semiconscientes. Os médiuns inconscientes já são mais raros, não acontece com grande parte dos médiuns de psicofonia, e mesmo aqueles que são escreventes, médiuns escreventes, também são conscientes, grande parte deles. E a questão que se coloca é sempre a mesma: será que é o meu pensamento? Será que é o pensamento do espírito? Como é que eu posso saber? Quando questionados os espíritos sobre isso, dizem sempre que relativamente ao pensamento o mais importante, e mesmo em relação a livros de Francisco Cândido Xavier, em que quem narra as histórias e conta é o espírito André Luís, em situações similares eles falam muitas vezes de que o importante é o autoconhecimento. Ou seja, se nós nos conhecermos bem, nós sabemos que pensamentos são nossos e que pensamentos não são nossos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, enfim, e temos que às vezes dar exemplos pessoais para conseguir auxiliar alguém que passe pelo mesmo. Às vezes aconteceu que eu escrevi uma poesia que eu achei que fui eu que escrevia no minuto, parecia que as rimas saíram quase sem eu pensar, e passado uns dias, ao reler aquela poesia, eu dizia: mas eu não escrevi isto. Eu tinha a certeza que não podia escrever. Porquê? Porque eu sentia que a minha capacidade e o meu conhecimento
não era assim tão fluido, não era assim tão rápido para construir de forma harmoniosa aquelas rimas e ao mesmo tempo não era só a rima pela rima, mas sim com algum sentido, com alguma mensagem. Por isso, sendo médium, é sempre mais importante fazer uma prece antes dos trabalhos mediúnicos e essa prece ser verdadeiramente sentida para que o seu guia espiritual esteja por perto, junto a si, e realmente faça com que o espírito que se vai manifestar o possa fazer de forma fluida. É claro que se nós vamos para um trabalho mediúnico a pensar no que aconteceu durante o dia, nos problemas do trabalho, automaticamente o espírito que se pretende manifestar vai ter ali um obstáculo. E esse obstáculo é o nosso próprio pensamento. Não é? Estamos a condicionar a própria intervenção do espírito. Exato. A outra situação é quando nós recebemos uma entidade espiritual, um espírito, e essa comunicação que recebemos nós vamos analisar, porque no final de cada comunicação devemos sempre analisar as comunicações e verificamos que são sempre idênticas. Ou seja, imagine que nós recebemos todas as semanas a comunicação de 2 ou 3 espíritos e quando vamos ver, ao fim de 15 dias ou 3 semanas, o que dizem é sempre o mesmo, utilizam as mesmas expressões. Ora, nós sabemos que não existem 2 espíritos iguais. E também não se comunicam os 2 da mesma forma. Aí o médium deve refletir e deve verificar que se realmente as comunicações são sempre as mesmas, no uso das mesmas palavras, são feitas da mesma forma, não é? É porque deve fazer uma paragem, analisar e verificar se de algum modo não é algum animismo. Ou seja, o que é o animismo é quando o próprio médium se manifesta. Não quer dizer que ele o faça de propósito. Não, de forma alguma. Às vezes até é influenciado pela própria espiritualidade negativa. Sim, menos simpática. Menos simpática, exatamente. Portanto, são pequenos, digamos, exercícios que cada médium deve fazer, exatamente, não é? E que deve estar sempre alerta, verificando as suas próprias comunicações, sendo vigilante e bastante responsável, porque nós somos responsáveis também pelas comunicações que nós trazemos, não é? Exatamente. E muitas vezes que permitimos, enquanto médiuns. Daí dizer-se que, eu não vou dizer eu penso que é para não criar dúvidas, ok? É aconselhável que, em primeiro lugar, os trabalhos mediúnicos não sejam feitos em casa, no no lar. Obviamente, quando eu digo isto, não quer dizer que, até porque isso acontecia e não tem muitos anos, no final do século passado, mas não tem muitos anos, estamos a falar talvez há 30, 40 anos, em que era mais difícil a existência de centros espíritos, não é? E que os grupos se juntavam na casa de um ou na casa, mas eram grupos. Eu digo isto porquê? Porque para uma sessão mediúnica, de trabalhos mediúnicos, não é só nós estarmos predispostos a receber os espíritos e a falar, ou a permitir que eles transmitam a sua mensagem. É de todo importante, conveniente, que assim aconteça, que exista um ambiente bem preparado. Não é? Um ambiente bem preparado. E o ambiente bem preparado tem a ver com a concentração, com a prece, com inclusivamente permitir que a espiritualidade mais elevada do lado de lá que nos acompanha possa também ela estar presente e de alguma forma, como dizer, agora falta-me o termo, mas a colaborar, sim. Sim, a colaborar e com estreita confiança com os elementos que fazem parte desse grupo de trabalho, para que realmente, muitas vezes, este tipo de situações não sejam permitidas acontecer. Exatamente. Não quer dizer que mesmo assim não quer dizer, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada médium é um médium, depende da sua preparação, depende da preparação que teve durante o dia, que vai anteceder precisamente a realização do trabalho mediúnico, de auxílio, acima de tudo, aos outros, porque é isso mesmo, depende de muitas coisas, para que possamos chegar àquele ponto em que não existem dúvidas, mesmo para nós médiuns. Para quem é médium, não é? Pois, não existe a dúvida, nós estarmos a pensar assim, mas será que sou eu que estou a pensar?
Será que é o espírito? Quer dizer, para que não exista essa... Porque muitas vezes o médium não permite que a manifestação aconteça porque não sabe, tem receio de que realmente possa ser do próprio médium ou por influência do espírito. Sim. Não é? Exatamente. Aliás, o facto de ser consciente, muitos médiuns acabam por inibir-se e com receio preferem, não é, não dizer uma verdade do que aceitar uma mentira, e então muitos acabam por não participar com receio, com medo de estar de alguma forma a transmitir o seu pensamento e não o pensamento de outro espírito. Seja como for, já dissemos tudo sobre isso. O que importa mesmo, tudo, para já, é sermos vigilantes, não é? E fazermos essa autoanálise. Olha, Regina, há um outro tipo de, chamemos de mediunidade, de efeito, digamos assim, que é o desdobramento. A Sónia Costa Não é mediunidade. diz-nos o que é o desdobramento e como educar. Pronto, não é? Ainda bem que assim Nós transmitiste, porque alguém... é um esclarecimento, não é? Okay. Isto vem em função, penso que esta questão veio também no seguimento do nosso programa da semana passada, não é? Portanto, sim. não é para que se esclareça. Dúvida, houve okay? quem também, uma companheira pediu que esclarecêssemos, porque também viu a dúvida lá manifesta. Porque nós aqui, o como educar o desdobramento é como se tivéssemos, eu não quis dizer que era, atenção. Sim, a questão é, educar. da forma como a questão foi colocada, educa-se a mediunidade. Certo. Ok? De alguma forma. Sim. O desdobramento. Não, o que interessa é mesmo explicar o que é desdobramento. Exatamente. Ora, o espiritismo tem a sua ideia de desdobramento, que é igual, provavelmente, à maior parte das pessoas. O desdobrar significa o espírito sair do corpo, e isso acontece de forma espontânea toda a gente quando adormece, certo? Portanto, nós à noite realmente saímos do corpo, ou seja, largamos o corpo físico e a nossa alma, juntamente, ou melhor, o nosso espírito, juntamente ao perispírito, não é? Afasta-se, estando sempre unido ao corpo físico por um cordão fluídico, que muitos chamam de fio de prata, etc. Não importa. Seja como for, nada acontecerá, não há que ter receio, porque ninguém vai lá cortar-nos o fio de prata. Isso só acontece quando realmente está nos desígnios de Deus, que seja o momento do nosso desencarne. Por isso, mesmo que sejamos perseguidos por trevosos e seres menos bons, não é? Não temos que se assustar, porque nenhum deles, senão só Deus, não é? É que assiste a decisão de nos provocar, ou seja, de chegar à nossa hora, seja como for. O que é que se considera verdadeiramente o desdobramento? É essa capacidade de estarmos durante o sono lúcidos. E depois, voltando ao corpo, quando acordamos, realmente há quem explique isso melhor, e falamos de pessoas que são espíritas e que já escreveram livros depois de Allan Kardec sobre o assunto. Realmente o perispírito, ao entrar no corpo, ou porque não o ocupou bem, etc., pode ainda estar lúcido, por isso quando acordamos relembramos daqueles momentos em que estivemos lúcidos, com lucidez espiritual, fora do corpo. Isso é que é considerado desdobramento. O desdobramento não é o mesmo que a mediunidade ou o sonambulismo, ou médiuns sonâmbulas, que Allan Kardec fala no livro dos médiuns. É diferente, não tem nada a ver com o assunto. Há outros, portanto, há outros autores, não é? Que defendem outro tipo de desdobramentos e que fazem outro tipo de trabalhos que nada têm a ver com espiritismo, que lhes chamam outro nome, que inclusive vendem. Pronto, tenho que dizer vendem, porque eu sei que há alguns autores que prometem desenvolver a capacidade da pessoa sair do corpo através de determinados exercícios. Ora, sabemos de pessoas que tentaram, que nunca o conseguiram, sabemos que pagaram cursos para o fazer e que nunca o conseguiram. Portanto, o desdobramento, se verificar, tem a ver com a fisiologia própria de pessoas que espontaneamente pode acontecer ou não. Não podem decidir assim, olha, amanhã... Portanto, o que o espiritismo diz e fala do desdobramento, exatamente é isso.
É essa Exatamente. emancipação da alma em determinado momento de forma espontânea. Não é por isso nenhum recurso para trabalhos mediúnicos. Exatamente, aliás, há um exemplo no Santo António, não é? Que se desdobrou para ir defender o pai e que estava a falar para um grupo de pessoas, não sei se é homilia, se não, em que adormeceu e de repente ele... Essa situação não é desdobramento, são aquelas pessoas que têm só espíritos já com grande capacidade e já com alguma evolução moral, que são capazes de se apresentar ao mesmo tempo em dois lugares. Eurípides Barçanuvo, por exemplo, mas nesse caso Santo fazia António não estava consciente quando apareceu para acender o pai. Não ok. Estava consciente. Mas materializou-se. Materializou-se, exatamente, pois, mas acabou por o espírito se desdobrar. Onde sabe? Olhem, isto no início desta questão... É bicorporiedade. Ou seja, é possível estar em dois sítios ao mesmo tempo. Ora bem, Eurípides Barçanuvo também foi fazer um parto da casa da mãe de um aluno enquanto estava a dar uma aula. Claro. Ora bem, entretanto, no que diz respeito ao início desta questão, a forma como eu a coloquei, vejam, tem a ver com aquilo que a Regina falava, que nós falávamos no início do programa, quando se dizia que há muitas pessoas que pensam isto por causa da mediunidade, da questão da ligeira mediunidade, que há pessoas que pensam que porque sonham ou porque que é serem médiums. Não. Ok? Portanto, ficou esclarecido. Olha... É óbvio que vão encontrar, e eu chamo a atenção mais uma vez para isto, vão encontrar nas redes sociais, no YouTube, muitos vídeos a dizer o contrário daquilo que eu disse. É perfeitamente natural. Porquê? Porque, é como falamos, há dentro mesmo dos espíritas pessoas que veem a vida de forma diferente. Por exemplo, em vez de chamarem espíritos, chamam consciência. Em vez de darem os termos que estão no livro dos espíritos, têm outros. Nós sabemos, por exemplo, que Valdo Vieira, é preciso que se saiba, Valdo Vieira psicografou livros juntamente com Chico Xavier. A dada altura, o orgulho sobrepôs-se a tudo mais e ele achou que devia iniciar uma nova corrente diferente do espiritismo. Portanto, cada um é livre de se interessar por esta ou aquelas correntes ou aquelas ideologias, como Kardec disse sempre, não é? Cada um é livre de fazer o seu caminho. Agora, o espiritismo é uma coisa e defende alguns ideais, não é? Tem os seus fundamentos e nós evitamos a todo custo misturá-los, o que não significa que eu não me interesse também. Exatamente. E outras pessoas de ler outras coisas, ler outros livros, ler outros autores fora do espiritismo. Exatamente. Olha, o espiritismo faz sentido na atualidade. Eu penso que nós tivemos um comentário, e eu peço desculpa se estiver enganado, porque posso estar a confundir, mas eu penso que nós tivemos um comentário, precisamente no último programa, em que se dizia que, isto a propósito dos fenómenos mediúnicos, que não havendo tantos fenómenos agora como existiam à época de Kardec, que, eventualmente, o espiritismo se encontraria desatualizado. Pois, houve algum comentário sobre isso e realmente nós estaremos aqui mais meia hora a falar sobre isso e achámos que era importante distinguir mediunismo de espiritismo. Então, parece-nos que este comentário foi um pouco confuso, ou melhor, a pessoa que o emite estaria confundido com a questão do fenómeno mediúnico. À época de Kardec, realmente havia uma proliferação de fenómenos mediúnicos, não é? E o que levou depois ao estudo por parte de Allan Kardec e outros, não é? À época dele, não foi só ele que os estudou, foram muitos mais. Temos obras de Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Deleuze, portanto, são muitos mais os que estudaram. E
como deixaram de haver esses fenómenos, como se de repente já não fosse tão importante o estudo do espiritismo. Ora, fenómeno é uma coisa, mediunidade é algo que tem diretamente a ver com aquilo que falámos há pouco, com os fenómenos mediúnicos, e com as comunicações vindas do além, vindas do plano espiritual. Mas espiritismo é uma filosofia, é uma ciência com consequências morais, porque tem por base realmente a palavra de Jesus, exatamente, a Boa Nova, o Evangelho. Ora, o espiritismo nunca foi tão útil, vamos dizer assim de uma forma comezinha, nunca foi tão preciso e tão essencial como no momento que vivemos atualmente. O espiritismo é progressista, ele progride. Porquê? Porque o Allan Kardec, eu disse várias vezes, o espiritismo vai acompanhando a ciência. O espiritismo não é retrógrado. Nós até temos visto que a ciência, à medida que o tempo vai decorrendo, os espíritos já nos vinham trazendo alguns avanços que a ciência ainda não tinha descoberto, ou seja, o próprio espiritismo tem andado a par com aquilo que vai sendo conhecido. Relembro, por exemplo, o livro Mecanismos da Mediunidade, onde se fala do magnetismo, da eletricidade, onde realmente André Luiz nos fala de situações, de termos químicos e da física que à época ainda eram desconhecidos e que hoje, para todos, relendo esse livro, vão ver e verificar o que realmente que ele estava a falar. Portanto, o espiritismo é realmente uma filosofia que nos serve bastante e que nos explica, é um consolador para muitos. Porquê? Porque nos vem dizer que ninguém morre e dá-nos a autonomia de perceber que o nosso sofrimento tem uma razão de ser, que nós escolhemos a vida que temos e que vivemos, que se nós temos dor, se choramos, se sentimos sozinhos, é algo nosso, não é um pai castigador que resolveu de repente nos pôr em determinado lugar a passar por esta situação. E então, vendo e verificando que nós temos essa liberdade e essa autonomia de decidir o nosso futuro, é fantástico, é maravilhoso, não, é aquilo que nós ainda precisamos mais e mais de compreender, não é? Cada dia que passa. Portanto, o espiritismo, de forma alguma, é algo que ficou lá para trás. Nós teremos a oportunidade, na próxima palestra pública, de falar precisamente sobre este tema, porque é um tema que muitas vezes algumas pessoas se ouvem comentar: o espiritismo ficou para trás no tempo, ou o espiritismo deveria evoluir um pouco mais, ou então pessoas que escrevem novos livros dizendo que querem inovar, querem trazer algo novo, quando nós sabemos que realmente a mensagem de Jesus, que já vem de há mais de 2000 anos, ficou lá atrás e nós ainda nem sequer a compreendemos. Exatamente. E então já queremos alterar toda uma filosofia. Eu acho que é muito mais isso, e parte muito do egoísmo de muitas pessoas também. Não é? De todos nós. Exatamente. Olhem, chegamos ao fim. Terminar. Exatamente. Óbvio, bom dia, boa tarde ou boa noite, que é a hora que o programa vai passar, às 9 da noite, como sempre, não acontece no Centro Espírita. Espero que tenham gostado, que estejam connosco na próxima semana. Espero também que continuem a enviar-nos as vossas questões, a fazerem os vossos comentários. Digam-nos também sobre alguns temas que vocês gostariam de ver desenvolvidos nos nossos programas. Aliás, a Ana Cristina colocou-nos a questão aqui e pedimos desculpa por respondermos de alguma forma à questão e não desenvolvermos como tema em termos de palestra, porque eu penso que é muito mais importante que seja explicado desta forma do que esta questão dos animais, uma vez também já fizemos um programa sobre isso, do que realmente estamos a desenvolver um outro programa relativamente a isso. Então fica aqui o esclarecimento, o porquê de termos usado de alguma forma a sua sugestão em forma de resposta, e eu espero que tenham todos ficado esclarecidos. Já sabem que, se houver alguma coisa a acrescentar, por favor, digam, porque isto é um programa aberto. A gente nós, de alguma forma, tentamos esclarecer aquilo que nos for possível, em termos de conhecimento, como é óbvio, tudo em função daquilo que a doutrina espírita nos transmite. Regina,
Vamos lá Uma terminar. boa noite para todos. Exatamente. E pronto, desejando uma boa semana, que todos se sintam bem, de retorno aos seus trabalhos, não é? E à sua vida, digamos... Normal, que já não é. Será, mas- com todos os cuidados, e é bom porque é uma época de mudança e que Exato. nós temos que refletir muito bem nos nossos hábitos. Exato. Boa noite então, até à próxima semana. Foi um prazer ter estado aqui, sabendo que está desse lado. Muita paz. Até quarta-feira. Até quarta.